Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Está entrando no ar mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 24, hoje para a gente falar sobre a eliminação do Marcos. Ele foi o 8º participante a deixar o confinamento num paredão que, assim, foi um paredão bastante tenso, um paredão também bastante emotivo. Ele não deveria ter ido para esse paredão e, infelizmente, o Marcos deixou o programa com 84,86% dos votos. Como eu disse, o paredão foi emotivo, o paredão foi tenso. Por quê? Porque ele enfrentou o Davi, que ficou com 12,07% dos votos, e também a Isabelle, que teve 3,07% dos votos. Ao todo, foram computados 35.406.748 votos. Foi um número bastante elevado, até porque a gente está em período de carnaval, o pessoal tá na rua, tá curtindo o bloquinho, né? Mas mesmo assim, quem assiste ao BBB, quem estava ali na torcida, infelizmente teve que escolher alguém nesse paredão que foi muito difícil, alguém para deixar o confinamento. Tem um fato curioso aqui, gente, que é o seguinte: o Marcos, ele foi o participante que mais foi votado na casa até o momento. Ao todo, ele recebeu 20 votos, né, desde o início do programa até agora. A Raquel, que estava com 18, agora era a mais votada. Aliás, continua sendo, né, porque ela não saiu ainda, mas o Marcos deixou a casa com 20 votos da casa inteira. Nesse paredão, ele teve 6 votos da casa. E para a gente entender essa saída do Marcos, a gente precisa lembrar que tudo se configurou, mais ou menos, né, a partir do momento em que ele ajudou o Lucas Henrique, o Lucas Buda, na liderança, na prova do líder. Ele ajudou o Lucas com a caixa, e aí na hora do Lucas escolher um participante para imunizar, ele escolheu a Vanessa. Então isso tudo pesou bastante. O Marcos, ele foi pro paredão pelos votos da casa, né? Ou seja, o Lucas teve a chance de salvar o Marcos, mas ele optou por salvar a Vanessa. A saída do Marcos foi, assim, até agora, para mim, na minha opinião, a mais emocionante. Por quê? Porque ele entrou na casa com vontade de jogar, já era um sonho antigo dele entrar pro BBB, ele estava curtindo a casa, ele estava vivendo cada minuto ali dentro, a gente sentia isso. Eu acho que um erro que ele teve no começo do jogo foi ter escolhido as pessoas erradas, mas eu acho que rapidamente ele conseguiu se refazer, ele conseguiu perceber o panorama do jogo, né? E aí ele começou a fazer um jogo onde ele falava com a maioria, falava com todo mundo, vamos dizer assim, era bastante social, mas ele estava ali fazendo a tática dele. Então, eu acho que isso foi um pouco tardio. Mas tirando isso, eu acho que toda a casa, né, de um modo geral, não tem o que dizer do Marcos. Como eu falei, era um sonho de criança dele, ele estava muito afim de ter continuado. Era sim para ele ter avançado mais um tempo no jogo, se ele não tivesse caído nesse paredão tão infeliz, né? Foi um cruel acaso, vamos dizer assim, mas infelizmente ele acabou tendo que sair. Então essa saída dele foi bastante emocionante, ele abraçou todo mundo, ele beijou todo mundo, se despediu de todo mundo, né? E assim, o que a gente precisa também entender é que ele não saiu da casa, aparentemente, com nenhuma mágoa do Lucas, né? Tanto que na hora de ir embora ele falou pro Lucas: olha, eu não me arrependo de ter entregue a você a caixa, eu entreguei porque foi um pedido do meu coração, eu faria isso, enfim, sem problemas, foi o meu coração que pediu para fazer isso, então eu não me arrependo. Aí ele saiu da casa, obviamente. É claro que ali, naquele momento, caiu a ficha do Lucas e ele percebeu, né, a grande burrice que ele fez no momento em que ele não imunizou o Marcos Vinícius. Então, quer dizer, foi uma saída, como eu falei, emocionante. Ele cruzou o jardim ali abraçado com a Bia, também chorando. Na saída ele pediu para que todo mundo jogasse. Ele falou também, deixou bem claro que o que aconteceu no jogo ficaria dentro do jogo, né, que não teria, assim, motivo nenhum de levar rancor, de levar mágoas de ninguém, mas infelizmente o jogo terminou para ele. Como eu falei, ele estava jogando bem, ele estava indo bem no jogo, mas aí infelizmente caiu nesse paredão errado.
e não tem como o público assim escolher outra pessoa, não tinha como escolher outra pessoa entre o Davi e a Isabelle. A gente sabe que aqui fora o Davi tá muito forte, a gente sabe que aqui fora a Isabelle tá muito forte também, principalmente por conta do apoio, da parceria que ela tem dado ao Davi. Então assim, era muito claro que alguma coisa iria acontecer de ruim com o Marcos Vinícius. Infelizmente, ele foi embora. Eu gostava do Marcos até por conta da animação dele nas festas. Eu acho que naquele primeiro momento ali, ele meio que ficou como até o Rodriguinho falou isso esses dias. Ele falou assim, é o presidente do fã-clube da Vanessa. Eu acho que ele estava um pouco fã. Claro, naquele primeiro momento assusta um pouco, né? Você vê algumas pessoas conhecidas, alguns famosos, aquilo ali dá um certo impacto e também o impacto de você estar no confinamento. Mas aí depois a ficha dele foi caindo, ele começou a entender o jogo numa boa e eu acho que a coisa foi fluindo melhor, mas não deu tempo dele continuar essa jogada dele. Lá no palco da eliminação, o Tadeu conversou com ele, mas antes dele sair da casa, o Tadeu falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o Marcos não havia cometido nenhum erro grave durante o jogo e que ele disse isso, né, para poder justificar a porcentagem dos votos, porque ele saiu com mais de 80%, quase 85% dos votos, mas isso não é por conta de rejeição. Então, para que ele não se assustasse com essa porcentagem aqui fora, o Tadeu explicou que, olha, você não fez nada de errado, você fez um jogo muito legal e lá no palco da eliminação, o Tadeu falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, você viveu o BBB, você é a cara do BBB. Então eu acho que isso aí pesou bastante, tanto que ele falou assim, então isso já é o meu prêmio, então eu já ganhei meu prêmio. E eu acho que isso que é o importante, né? É um jogador que não teceu, não desenvolveu nenhum tipo de tirania, de vilania, né? Ele continuou ali fazendo o joguinho dele numa boa, não teve o peso como tá tendo o Rodriguinho, Vanessa, esse peso negativo, mas lá no palco da eliminação o Tadeu deixou bem claro para ele que esse número, essa porcentagem não tinha nada a ver. O Tadeu ainda falou uma outra coisa no discurso, que foi o seguinte, que ele tinha caído no paredão errado e que o acaso havia sido cruel demais. Então eu gostei também muito dessa frase e realmente o acaso foi cruel demais com o nosso querido Marcos Vinícius. Na entrevista com a Thaís Versosa, que também é um momento pós-eliminação, ele falou ali muita coisa, ele disse muitas verdades. Nesses últimos dias, principalmente lá no Sincerão, ele também falou muitas verdades e reafirmou que o Michel e a Raquel são as plantas da edição. Ainda tem mais, na minha opinião, né? Acho que a gente ainda precisa olhar um pouco também para Giovana, até a própria Fernanda, mesmo sendo uma vilã maravilhosa, eu acho que ela é bem planta, é uma vilã, é uma erva venenosa, vamos dizer assim. Mas ele reafirmou lá, na entrevista com a Thaís, que o Michel e a Raquel são as plantas e que ele gostaria muito de ver o Bin como próximo eliminado. Eu também gostaria, eu acho que o Bin ali também não está fazendo a menor diferença no jogo, ainda agora, né, desenvolvendo esse namorozinho com a Giovana aí, que eu acho que ele está pensando que é uma boa tática de jogo, se for uma tática de jogo, mas na minha opinião também não está sendo muito favorável não. E o vilão, o Marcos considerou o grande vilão da edição como sendo o Rodriguinho, inclusive chamou ele de sonso, de falso, né? E a gente também concorda aí com essa jogada ácida, né? Com essas jogadas ácidas que o Rodriguinho faz lá no confinamento. Olha, a gente tem muita coisa acontecendo na casa. Tem muita coisa rolando, os grupos meio que estão assim se estranhando. A gente já via a Fernanda diferente um pouco com a Pitel, a gente já via a Fernanda diferente com o Rodriguinho lá no Quarto Gnomos, a gente também vê o Rodriguinho diferente com a Fernanda. Tem coisas aí começando a coisa tá meio que o caldo tá desandando. Então assim, a partir de agora, na minha opinião, eles estão percebendo o jogo de uma outra forma. Com esse retorno do Davi e da Isabelle, eles vão precisar urgentemente mudar essa tática de caça às bruxas, de parar de perseguir o Davi, de parar de perseguir a Isabelle. Existem outras pessoas na casa, existem outros jogadores que também podem incomodar no futuro. E eu acho que o mais interessante do Big Brother é o seguinte, você não tem que eliminar aquele cara que, porque eu tô eliminando por falta de afinidade, eu tô eliminando por causa disso, eu tô votando. Você tem que votar naquele que vai ser o seu rival, aquele que vai estar competindo com você. Então, assim, a tática é sempre essa, é começar tirando as plantas e depois começar no mata-mata mesmo, indo de igual para igual, até que chegue a final com grandes jogadores, né? Não chegue uma final assim com pessoas, por exemplo, que não fizeram nada na casa, como aconteceu em edições anteriores. Enfim,
é uma observação aqui que eu faço. Mas a casa tá mudando de comportamento, o jogo tá mudando de configuração. Algumas pessoas, como o Alegrete já falou, estão se aproximando do Davi. O Davi é muito esperto, é muito astuto, ele tem percebido que essa aproximação tá sendo um pouco esquisita. Por exemplo, Vanessa dando beijinho no rosto do Davi, Rodriguinho aceitando que o Davi corte o cabelo dele. Quer dizer, alguma coisa ali eles estão percebendo que eles vão precisar mudar a partir de agora essa perseguição ao Davi e à Isabelle. Afinal de contas, como eu falei, tem outros participantes na casa. O programa dessa semana foi bem rapidinho, a gente está em clima de carnaval, ainda fazendo bastante conteúdo para o Conteúdo Folia, ainda nesse clima de carnaval todo, mas a gente volta na próxima quarta-feira com o eliminado da semana, com os nossos quadros, ou então a qualquer momento com mais notícias da casa da casa mais vigiada e super mais comentada, não só das redes, mas em todos os grupinhos, não é verdade? Afinal de contas, quem não gosta de falar do BBB? Então, a gente volta no próximo encontro, ou na quarta-feira, ou então a qualquer momento. A gente se vê. Até lá!